Olá! Estamos começando Cultura em Rede, podcast idealizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com a Câmara Municipal de Anápolis e a produtora Elife. O programa é um fruto do Media Lab Anápolis, iniciativa da Secretaria de Cultura e Turismo de Anápolis, voltada à produção audiovisual. Memória, narrativas culturais, fortalecimento e valorização dos artistas, projetos e ações culturais da nossa cidade. Toda semana teremos um encontro marcado com uma programação especial, trazendo conversas, debates e entrevistas com artistas, produtores e agentes culturais de Anápolis, abordando suas trajetórias, trabalhos e diferentes manifestações culturais. Nosso objetivo é ampliar o diálogo sobre a riqueza e a diversidade cultural do município, aproximando ainda mais a população da cultura produzida na cidade e criando um espaço permanente de troca, visibilidade e fortalecimento da cultura local. Sejam todos bem-vindos ao Cultura em Rede Anápolis. No episódio de hoje do Cultura em Rede, recebemos Elza Gabriela, artista, professora, pesquisadora e gestora que construiu uma trajetória profundamente ligada à arte, à educação e à cultura. Sua relação com as artes começou ainda na infância, passando pelo desenho, pintura, teatro, música, dança e cinema. Ao longo dos anos, essa multiplicidade de experiência levou Elza à formação em artes cênicas e artes plásticas, ao mestrado em arte contemporânea e, posteriormente, à atuação como professora e pesquisadora. Desde 2010, Elza Gabriela integra o Instituto Federal de Goiás, campus Anápolis, onde desenvolveu atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão e formação cultural. Sua atuação também passa pelo mapeamento cultural de Anápolis, pela economia criativa e solidária, pela formação de produtores culturais, por projetos de extensão voltada à cultura e ao bem-estar. Nesta conversa, vamos conhecer os caminhos que levaram Elza Gabriela até a arte, sua trajetória como educadora e pesquisadora, sua relação com Anápolis e o papel das instituições de ensino na construção e fortalecimento da cultura local. Seja bem-vinda ao Cultura em Rede Anápolis, Elza Gabriela. Muito obrigada. Elza, vamos iniciar essa conversa falando sobre a sua relação com a arte, que começou na infância, né? Passando por desenho, pintura, diferentes modalidades. Você consegue lembrar de algum momento que percebeu que a arte poderia ser mais do que uma atividade extracurricular e se tornou parte da sua vida? Bom, tudo bem, meninos? Queria agradecer o convite da secretaria. É muito bom estar aqui com vocês e falar um pouquinho dessa trajetória. Que começa, eu acho que até antes dessas aulas, desses cursos, né, em casa. Porque eu fico tentando lembrar, né, quando é que a arte significou algo, né, pareceu ser um caminho para mim. E as minhas lembranças mais remotas são mesmo da minha infância, das brincadeiras em casa, do contato com a leitura, com a música, coisa que dos meus pais, né, a gente foi estimulado desde muito cedo. Então, ler um livro, estar com um livro nas mãos, ter as férias para poder ler uma quantidade específica que minha mãe estipulava, né, de livros para ler, e uma caixa de discos de vinil que meu pai colocava desde canto gregoriano à ópera do malandro, assim. Então, a gente somos 4 irmãos, né? Eu e meus irmãos temos essas lembranças da construção de uma memória de infância muito relacionada com as linguagens artísticas, né? Meu pai cantarolava, minha mãe fez um curso de desenho de interiores também, então eu olhava os papéis, os lápis, né? E isso sempre foi assim para mim muito extraordinário, né? Ficava encantada. Então, eu acho que de alguma maneira é esse primeiro contato que eu tenho com as linguagens artísticas, né? Com a música, com a literatura, com o desenho.
E de alguma forma até com as artes cênicas, porque a gente brincava muito, né? E depois, só na graduação, eu fui entendendo que aquilo ali já era também a semente do que é a interpretação, né? Do que é a representação teatral. Então, por ser uma vivência de uma infância muito rica nesse sentido, né? De experiências, de brincadeiras, né? Do lúdico, eu acho que eu acabo percebendo essa possibilidade, essas tantas possibilidades que a arte poderia me promover, né? E aí a gente vê a importância da família, né, nesse papel de construção artística, familiar, né? Então você traz isso para nós. A importância que as pessoas precisam da família, do artista precisa da família para estar plantando a sementinha artística nelas, né? Sim, da experiência, né? Sim. Quando você possibilita que uma criança conheça um estilo de música diferente, tenha uma vivência do corpo, do gesto, do movimento desde cedo, aquilo também faz parte da formação dela enquanto pessoa. Então, isso é o que eu sempre acreditei e fui depois, né, conectando isso com o que são ali os saberes da arte educação, da educação em si, né? Você possibilitar experiências porque elas provocam o aprendizado, né? No corpo, não é só uma teoria, né? Mas seu corpo está ali guardando vivências e aquilo vai se tornar conhecimento também. Então, é hoje o que a gente busca fazer, né? Pensar na educação, no contato com as artes desde cedo, é possibilitar que essas experiências também aconteçam para os nossos jovens, para as nossas crianças, né, como uma possibilidade. E aí a gente traz, né, porque na Escola Técnica Federal, né, você teve contato com a pintura, com o coral, violão, teatro, cinema, então todas as linguagens, né. Como que essa experiência te influenciou na escolha pelas artes, no vestibular, para a sua carreira? Sim. Profissional. Então, quando eu entro no ensino médio, já tinha experiência anterior, até de grupos assim de dança que eu já fazia, né, cursos de dança, tudo que aparecia assim, a universidade está oferecendo um curso livre de dança de salão, de salão não fiz criança não, mas dança flamenca, dança do ventre, balé, jazz, né, o que tinha de oportunidades. Minha mãe também sempre foi muito incentivadora, né, e eu acabava indo, dá um jeito, vamos de ônibus, eu te levo, eu te busco, você espera lá, né? Então, eram oportunidades que eu percebia, né, a necessidade, tinha a vontade de realmente aproveitar. Então, desde muito cedo tive esse contato com dança, com pintura, na escola técnica já com coral, grupo de teatro, com Sandro de Lima, né, que depois fui reencontrar aqui no Instituto Federal de Goiás. E trazendo também essa questão da formação técnica, de uma formação profissional, que fez parte também da minha formação, né, enquanto pessoa, e a formação profissional já com uma perspectiva desde o ensino médio. Então, o fato de ter estudado na escola técnica também me abria os olhos nesse sentido, né? Nossa, isso também é uma profissão, isso eu também posso pensar como uma forma de uma carreira, né? E aí, quando eu estava fazendo o vestibular seriado, na UNB, inclusive, tinha, né, o curso de artes cênicas. Nossa, o que é artes cênicas, né? Essa eu nunca vi. E aí eu ia associando, né, quando eu comecei a ler, isso envolve a dança, envolve o corpo, e era teatro, né, na UNB, especificamente na licenciatura ou na interpretação teatral. E aí fui descobrindo também o que era a licenciatura. Então, juntou duas coisas que me interessavam muito. Era a experiência das artes, em diversas linguagens, mas também a possibilidade de ser professora, talvez pelo meu pai ter sido professor, né? E aí eu já, né, eu posso fazer uma formação que vá também me dar uma profissão, né? Então eu já pensava nisso, como eu posso trabalhar com algo que eu amo, com algo que eu gosto e que seria uma experiência muito divertida, né? Você acaba juntando, né, duas coisas que você gosta e pode fazer isso virar uma profissão, né? Então é bem interessante. Exato. E aí eu trago agora, né, mais recente, como que você acabou construindo sua formação, né, bastante múltipla, passando pelas artes cênicas, artes plásticas, pelo mestrado em arte contemporânea.
O que essa passagem por diferentes linguagens trouxe para a sua maneira de compreender a arte? Isso também, né? Estava muito relacionada à forma como eu ia aproveitando essas oportunidades, né? Então, durante a graduação em artes cênicas, que foi a primeira, eu já pegava disciplinas nas artes visuais, que eu gostava, lá tinha os materiais que eu gostava. Então, eu vou aproveitando para pegar aquelas optativas, né, que fazem parte de um currículo mais diversificado, né? Pegava nas artes visuais. Então, quando eu concluí as artes cênicas, eu já tinha, assim, 70% do curso de artes plásticas já concluído. Então, eu pude pegar uma segunda habilitação e em 2 anos eu concluí, né? Tanto o mestrado quanto a segunda habilitação em artes plásticas ao mesmo tempo, em 2008, na UNB. Então, isso também foi devido à mudança curricular, porque tinha extinguido os cursos de educação artística e eles estavam migrando para as licenciaturas específicas. Então, o meu curso de entrada era educação artística / artes cênicas. E a minha saída já era como artes cênicas e artes plásticas em cursos separados. Então, você tinha que escolher, né? A gente podia escolher até 2 habilitações, e muitos escolhiam fazer a licenciatura e o bacharelado, como dupla formação. E eu falei, eu posso pegar um de uma linguagem, outro de outra, então, né, eu vou estar mais satisfeita, eu vou estar mais completa, sim. E foi o que eu fiz, né, a formação nas 2, terminei com as 2 graduações, e já entrando no mestrado em arte contemporânea, e pesquisando justamente a relação da criança, né, a relação da arte e educação na formação da criança pela experiência estética. Não só aquele fazer artístico que muitas vezes a gente tem na educação infantil, muito conduzido, né, muito técnico, mas de uma experiência que elas pudessem, de fato, se sentir como pequenos artistas, porque eu ensaiei, eu fiz um projeto com crianças da educação fundamental, do ensino fundamental, para participarem do espetáculo da minha orientadora, que é um espetáculo de dança no Teatro Nacional, né? Então, foi uma preparação corporal, a partir de imagens, a partir de estímulos, né, da música. Então, a ideia era mesclar, né, juntar as linguagens artísticas para uma construção interdisciplinar para a cena. Então, esse foi meu objeto de pesquisa no mestrado. E meio que costurou muita coisa, né, dessa minha experiência pessoal e da vivência que eu poderia possibilitar por meio do ensino, né, por meio do ensino de arte, como eu poderia possibilitar essa experiência para outras crianças de uma outra geração, né, como eu tive na minha própria infância. Sim. E aí você mostra tudo isso ao mesmo tempo, né? A arte, a educação, você levando o que você já recebeu, então é muito bonito de se ver isso, e você contando isso é emocionante. E, num geral, assim, a gente vê que tudo que você faz está muito voltado para a educação, né? E mesclar essa questão da arte com a educação, como que isso representa para você, o ensino das artes? Isso está muito relacionado com a própria atuação no Instituto Federal de Goiás, né? Como é uma carreira já voltada para uma educação profissionalizante, eu sou docente de uma carreira que é técnica e tecnológica, né? Professora de educação técnica e tecnológica. Então, é muito diferente de você pensar no papel do professor acadêmico, professor da universidade, né? Que às vezes vai ter muito essa relação com a produção do conhecimento em si, a atuação profissional dele, e que no Instituto Federal, na antiga escola técnica, sempre teve muito relacionada com essa formação profissional. Como é que a pessoa vai utilizar dos conhecimentos que ela recebe por meio das disciplinas naquela sua formação técnica, que o objetivo principal dela ali, né, é uma formação profissional. Então, não fazia sentido para mim, que ia começar, né, começando minha atuação no Instituto Federal e conhecendo essa instituição como aluna também, não fazia sentido para mim desenvolver uma pesquisa que fosse estritamente teórica, né, ou que fosse ficar trabalhando em conceitos, que eu não visse essa aplicação direta na minha realidade, na minha convivência, né? Então, como eu vinha de uma outra cidade, né, eu sou de Goiânia, morei em Brasília e tinha sido aprovada no concurso, estava vindo para Anápolis, a minha primeira pergunta foi: o que tem de arte, o que tem de cultura em Anápolis? Porque eu não conhecia.
e só fazia sentido para mim, né, tratar daquilo que fizesse parte da realidade dos meus alunos. Então, a minha pergunta, que acabou sendo a minha pergunta, o meu objeto de pesquisa, né, ao longo desses anos, era isso: qual é a cultura de Anápolis, como é que eu posso fazer com que ela seja parte da minha aula, seja conteúdo para a minha aula, para que seja trabalhado com os alunos que são dessa cidade, né? O que eu poderia ensinar para eles sobre a vivência que eles tinham da cultura da cidade. E aí eu acho que eu vou antecipar uma pergunta que a gente já gostaria de estar fazendo, que foi quando você chegou aqui, em 2010, né? Você chega em Anápolis e assume como professora do IF, que foi, né, onde você iniciou também as suas aulas. Como que foi encontrar a cidade na parte artística, cultural? O que você chegou aqui e estranhou? Você falar, gente, eu preciso fazer com que aconteça em outros locais, aconteça aqui também. Ótima pergunta, porque eu cheguei assim, né? Uma pessoa que não conhecia a cidade, tinha uma experiência de morar numa cidade maior, né? Uma cidade como Brasília, que tinha uma oferta, vamos dizer assim, né? De produtos culturais, de vivência cultural muito grande. Então, era ao mesmo tempo assim, o que tem, né, aqui, que eu possa também ter essa vivência cultural, mas preocupada também com o que eu ia produzir de conteúdo, né, para trabalhar nas minhas aulas. Então, minha pergunta inicial foi essa, né? Quem são os artistas? Quais são as expressões culturais, artísticas que a gente tem na cidade? E eu, de fato, comecei a procurar isso, né? E a primeira surpresa foi que a gente não encontrava essas informações em nenhum lugar. Nem num site, não existia um banco para essas informações, existia o órgão público, né, o poder estabelecido para gerir a cultura na cidade, mas ainda uma dificuldade muito grande, né, da gente poder ter acesso a essas informações reunidas em um determinado lugar. Então, eu já observava isso como uma possibilidade de pesquisa, uma possibilidade de construir algo, de produzir conhecimento em uma parte que poderia, de fato, contribuir com a própria cidade, né? Como eu poderia contribuir, sendo professora, pesquisadora de uma instituição como o Instituto Federal de Goiás, para produzir esses dados, né? De certa forma, disponibilizá-los também para a população. E aí, foi esse o meu primeiro trabalho, né? Foi o meu primeiro projeto de pesquisa, era justamente a ideia de fazer um levantamento das informações, né, sobre levantamento da arte e da cultura em Anápolis, e eu comecei orientando alunos do ensino médio para desenvolver essa pesquisa, e quando a gente começa de fato a desenvolver, o que a gente percebe é que na verdade existiam muitas coisas, muitos artistas, muitos nomes que a gente ouvia, né? Uma pessoa referenciar outros artistas anteriores, e que quando a gente começou a pesquisar, eu percebi que eu não conseguiria concluir a pesquisa em apenas um ano, porque existia, de fato, cultura, arte, artistas, grupos na cidade, mas que não estavam, né, organizados, não tinham essas informações organizadas em algum lugar. E assim, vejo uma diferença que a gente sempre comenta, né, de eu ser um pouco mais novo e estar entendendo mais. A gente passou por um momento ali de uma pausa na pandemia, então tem um momento cultural antes e depois, e já vendo esse seu trabalho dessa questão do mapeamento, de entender como que funciona, qual que é a importância para você de a população conhecer esses espaços, esses artistas, esses movimentos, esses grupos? Não. A pesquisa foi caminhando nesse sentido, ela foi crescendo para esse lado, né? A gente pensar, por exemplo, então beleza, eu vou levantar esses dados, eu vou criar um banco de informações, que foi o que a gente fez no primeiro momento, e aí depois né, a minha preocupação de localizar esses pontos para que a pessoa pudesse reconhecer, nossa, isso está no meu bairro, e às vezes eu nem conhecia aquele espaço cultural, aquele grupo, né, de uma região da minha cidade. Então, além de levantar as informações, mapear, localizar isso na cidade, né, trazendo para essa vivência mesmo do espaço urbano, do espaço da cidade, até não urbano, né, os distritos. Aí fui entendendo também que isso fazia parte de uma realidade cultural da cidade. A gente tinha distritos com as suas próprias celebrações, festas, né, tradições, e fazia parte da cultura da cidade, né, de alguma maneira. E fomos elencando tudo isso, né? Juntando todas essas informações. Então, quando essas
quando você domina a informação, quando as pessoas têm acesso a essa informação, ela passa a reconhecer e valorizar a cultura que ela tem. Porque, né, é muito do cotidiano, principalmente quando a gente fala das linguagens mais populares, né? Meu vizinho toca, eu assisti a orquestra de violeiros na praça, né? Mas eu não consigo identificar aquilo como um projeto, né? um trabalho, como uma expressão artística, como uma expressão da cultura popular. E quando você tem acesso a essas informações, as pessoas passam, então, a reconhecer essa diversidade e valorizar mais também essas expressões e, inclusive, o nosso patrimônio, né? Então, de fato, a gente tem a construção do que é a cultura a partir desses bens, a partir dessas expressões e uma diversidade muito grande, né? Se você pensar no que a gente tem de material e imaterial, mais coisa ainda, né? Que muitas vezes passa, né, pelo cotidiano das pessoas, a gente tem a dificuldade de reconhecer isso como uma forma de expressão artística, valorizar, e é isso que a pesquisa, que a informação pode fazer, né? Justamente fazer com que a população reconheça e valorize a sua própria expressão cultural. Sim. É verdade. E pensando nisso, Elza, a gente traz também, a maioria da população anapolina não se reconhece. Não se reconhece, não tem uma identidade, então nós buscamos esse retorno para que tenha, e você trazer esse mapeamento que chama mapeamento cultural de Anápolis. Depois vocês vão ter condições de pegar essas informações no final do podcast, a Elza vai passar onde vão encontrar, mas eu vejo isso, que quando as pessoas não se reconhecem, não temos algo que fale, olha, você faz parte desse mapeamento, você é um artista, você faz parte de uma comunidade, eles ficam muito alheios. Então, assim, a gente precisa mostrar que isso é cultura. Por exemplo, o violeiro que você mesmo citou aí, nós temos vários violeiros em Anápolis que eles falam, não, isso é hobby, isso é... Não se reconhece. Não entende o processo, não né? entende o que é. Então, assim, como é muito raiz, nós somos raiz, né? Nós somos muito aqui, a gente fala muito bairrista, mas eles precisam saber que isso é cultura, que isso é patrimônio também, né? É importante passando isso porque na minha consideração, assim, a cada ano que se troca, a cada turma que vem nova é uma nova geração. Cada turma tem seus entendimentos ali, eu fui assim... E passar isso para quem está chegando é muito bom, porque na minha época não era tanto. Então, tive muitos bons professores, assim, exímios professores, mas que ainda assim não eram tão entendidos do que era a cultura napolina. Da cidade. Fui aprendendo depois. A gente pega um livro didático de arte, obviamente, não vai ter nada ali sobre Anápolis. Dificilmente vai ter algo sobre Goiás. Então já era uma problemática também, né? Como é que a arte chega, né? Uma diretriz curricular, como é que a gente vai trabalhar a arte sem esses conteúdos? Sim. Sem conhecer, né, da sua localidade. Outra coisa que você mencionou foi o antes pandemia, vamos colocar assim, né? Antes pandemia, depois da pandemia. Mas o que a gente viu nesse percurso de 2010, vamos colocar até 2020, né? Todo esse trabalho também, né, de reunião dessas informações, de certa maneira, assim, as pessoas já ficavam sabendo, já foram sabendo, né? Estão levantando informações sobre a cultura da cidade. A gente era uma professora e estudantes, né, que cada hora estava no Conselho de Cultura, na Secretaria de Cultura, nos eventos, nas reuniões, né? Então, a gente foi se inteirando também dessa discussão sobre a cultura e a arte na cidade. E as pessoas acabavam reconhecendo, né? Não, tem alguma coisa ali que eu quero fazer parte, né? Então, as pessoas mesmo se prontificavam a dar entrevista, a responder aos questionários, a falar a história do seu grupo, né? E isso foi muito bom, né? Como reconhecimento dessas informações e desses grupos, dessas pessoas também se sentirem valorizadas, né? Então, ao longo desse processo, que a gente ainda... E esse foi outro ponto. Até a gente descobrir que a pesquisa nunca ia acabar. Porque essa é a natureza da cultura, né? A cultura, ela é contínua. Se renova o tempo inteiro. Se renova, né? Os lugares mudam, né? Porque quem faz o valor de um lugar, né? Torna um lugar, é a vivência das pessoas daquele lugar, daquele espaço. Um espaço cultural só existe se ele é frequentado, né? Se tem atividade, né? Se tem vida. É vivo, né? Exatamente. Então, a cultura está sempre em movimento, né? A cultura é isso, esse organismo vivo e que se modifica a todo instante.
E aí isso deu até uma tranquilidade. Eu falei, não, então isso é um projeto para a vida toda. Que nunca vai acabar, inteira. Que foi se renovando, que foi se aperfeiçoando, diversificando, mas no sentido de que a cultura é um objeto para ser observado sempre, né? Sim. A gente teria assunto para falar disso sempre por meio de pesquisa acadêmica e gerando produtos diferenciados, né? Como um mapa, um banco de dados, um mapeamento específico de uma linguagem, como a gente fez o APL do audiovisual. Então, existiam possibilidades de recortes e infinitos, né? Formas de trabalhar com essas informações. Mas foram 10 anos observando essa organização também acontecer entre os grupos, nos setoriais, né? Então o audiovisual, as artes visuais, a dança, a música se organizando também, porque a gente acompanhava um cenário nacional que também estava em ampliação, em organização, que era a própria organização do Ministério da Cultura, de um sistema nacional de cultura, né? E Anápolis acompanhou paralelamente toda essa movimentação. Então a gente teve toda a constituição de um sistema municipal de cultura, pensando, né, em secretaria, fundo municipal, conselho municipal de cultura, paralela à organização que estava sendo pensada a nível nacional. Então é o município, é o estado, para entrar no mapeamento das artes, da cultura, que era nacional, que foi, né, o que aconteceu até a pandemia, e infelizmente a gente tem uma reviravolta nessa organização de políticas públicas nacionais para a cultura, que vão tomar, na verdade, um outro direcionamento pós-pandemia, que é justamente, né, com a Lei Aldir Blanc e tudo que aconteceu com a cultura no período da Covid-19. O que eu vejo é que o seu mapeamento, juntamente com o IF, né, com os alunos, é referência. Eu acho que ali tudo foi onde começou. E aí a gente sabe que não vai parar, porque, né, precisamos, vem artistas, mas foi um movimento que os artistas mesmo começaram a pensar, nós precisamos estar juntos, nós precisamos nos ser vistos, né? E precisamos nos posicionar como artista, como fazedores de cultura. Então eu vejo que o primeiro mapeamento ou referência, alguém pergunta sobre mapeamento, falo com a Elza, falo com o EFG. E isso é muito bom ver você fazendo isso e trazendo essa oportunidade para as pessoas se conhecerem também, sim, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre você como integrante do NECULT e coordenadora de projeto de extensão, né, como Circula Anápolis, que eu tive a honra de participar e eu quero que você fale um pouquinho sobre, né, como que essa pesquisa de extensão pôde aproximar a instituição, né, com a comunidade, dando oportunidade para a comunidade. A gente sempre fala na instituição de ensino, né, na produção do conhecimento, em ensino, pesquisa e extensão. E é o tripé, é a política dentro da nossa instituição, dentro das instituições de ensino superior, né, muito essa relação que é justamente isso, né, os cursos regulares com a estrutura que, né, um corpo docente traz, a própria formação dos estudantes que estão passando por esse curso, mais a relação direta com a comunidade, com o território, que é feita por meio da extensão, e a produção do conhecimento, que é lá na pesquisa. Então, meu caminho foi de fato, essas três partes muito juntas, né? Foi, de fato, indissociável, que é o que a gente fala, né? Que o objetivo da instituição é fazer isso indissociavelmente, mas muitas vezes barra, né, nas questões estruturais mesmo, né, de dar muito mais valor ao ensino do que isso em investimento, em estrutura, né, do que para a extensão, por exemplo. Então, quando eu comecei a mapear, né, na pesquisa, eu já estava desenvolvendo alguns cursos de extensão por lá mesmo, né, e eu já ia tendo contato com várias pessoas. Nossa, mas eu pinto tem 20 anos, né, uma pessoa que conhecia os espaços das artes visuais na cidade. Então, eu começo a ter relação com algumas pessoas, né, que tinham, de fato, a vivência daquelas linguagens artísticas historicamente na cidade. Uma história que eu não participei, né, por ter vindo de Goiânia. Então, foi mesmo juntando essas informações, né? A pesquisa acabou se desdobrando nessas ações culturais. O Circula Anápolis já foi numa ideia de trazer esses artistas para dentro do campus, porque eu tinha a perspectiva de ter as informações para minha aula, mas como eu vou falar de arte sem o aluno vivenciar, sem o aluno fruir, né? Assistir o que é o teatro, o que é a dança, o que é a música
de perto. E conhecer isso apenas nos livros, né? Então, o Círculo Anápolis foi nesse sentido. A gente, dos artistas que a gente já tinha mapeado, a gente abriu um edital, os artistas se inscreviam e, infelizmente, né, eram poucas bolsas, eram poucos recursos, mas foi, de fato, na perspectiva de poder valorizar o trabalho daquele artista e pagar um cachê que fosse, né, para uma apresentação que acontecesse para os nossos alunos dentro do campus, e nessa oportunidade já uma entrevista, né, uma fala desse artista também sobre o fazer artístico dele, do grupo dele. Então, foram algumas edições do Círculo Anápolis em várias linguagens, a gente fez durante alguns anos, e a ideia era sempre essa, né, fazer essa conexão da cidade com o IFG por meio da arte, trazendo esses grupos, também os grupos da própria prefeitura, né? Aí eu ia insistindo de todas as formas para fazer esses recursos renderem, né? Mas trazer a maior possibilidade de diversidade artística para mostrar para os nossos alunos. E, de certa maneira, eles acabavam reconhecendo, né? Não, mas eu já vi eles na praça, eu já vi eles em algum lugar, mas naquele espaço ele não reconhecia enquanto um produto artístico. Então, na hora que você consegue, né, conectar o conhecimento teórico ali, o saber, com o fazer, com a fruição, é que a arte faz sentido, né? Que a gente, de fato, consegue estabelecer essa formação estética do adolescente, do jovem, que vai passar a reconhecer, valorizar isso mais, até levar a família dele. Não, vamos lá em tal lugar, porque vai ter a apresentação do grupo que eu vi lá na escola, né? Então, é uma forma também de reconhecimento e valorização. Muito interessante. Indo para um tópico que eu também acho importantíssimo e acho muito legal quando eu falo, não sei se vocês, maioria sabem, mas Maria é minha chefona, né? Maria é minha chefe. E você também passou por gestão. Como que é para você de 2017 a 2021, né? Como que foi esse processo de gestão para você? Pegar ali aquele foco maior em gerir um movimento gigantesco de muita coisa ali dentro. Essa foi mais um trabalho, né? Além do ensino, da pesquisa, da extensão, a gente faz também uma parte da nossa carreira que é justamente a atuação na representação, conselhos, comissões, a gestão, né? Que também precisa ser exercida por esses servidores, muitas vezes docentes. Então, desde 2013 eu coordenei assim, um primeiro programa, né, que era um programa do Pronatec, pensando em formações que aconteciam em vários espaços na cidade, além do campus. Depois disso, eu fui gerente de pesquisa, pós-graduação e extensão do campus. Então, é a pessoa, né, é a gerência que coordena essas atividades de pesquisa, de extensão, justamente por essa experiência, né, que eu já vinha adquirindo nos meus projetos. E logo depois, eu saio da GPEX e entro na direção geral, eleita, né, em 2017, e pego justamente o período da pandemia, né, na gestão do campus. Então, assim, muitos desafios, muitas vezes são áreas que estão muito... A gente não associa, né, com um profissional das artes. São pessoas, às vezes, assim, que não são pensadas para os cargos de gestão, para os cargos de administração. Por quê? Você não tem formação nisso. Só que pensa, né, quanto de gestão, quanto de administração um grupo cultural também faz, a realização de um evento também promove. O que é produzir, né, Maria? Produzir um evento, pré-evento, pós-evento. Então, eu acredito que até essas experiências, observar isso de perto, me ajudou na experiência de gestão, né? São conhecimentos diferentes, mas que se somaram para aquilo que eu precisava exercer durante esse período, né? Então, dirigi o campus numa fase muito desafiadora, que foi transformar o ensino que a gente fazia num ensino remoto, emergencial, acompanhando todo um processo de orientação de saúde pública, né, que a gente vivenciou durante a pandemia, e de certa maneira com toda aquele desejo de continuar fazendo a instituição presente na cidade, contribuindo com a comunidade, que os projetos não deixassem de acontecer. A gente teve uma edição do Círculo Anápolis remota nesse período, justamente porque assim, não dava para parar. A instituição não podia fechar as portas e esperar que a pandemia acabasse, né? Então foi um período de adaptação, de transformação, mas que também trouxe muitos aprendizados, né? A experiência de ensino remoto abriu portas para a educação à distância, não são a mesma coisa, né? Mas é um passo que a própria gestão, a administração da instituição passa a aceitar com muito mais facilidade depois da vivência que a gente teve, que
que ter, né, durante a pandemia. E isso trouxe também aprendizados, transformações assim para a própria atuação da instituição, ampliou muito, né, os cursos de educação à distância, que vão ter seus percalços, sim, porque a gente sabe que ainda é uma dificuldade muito grande de acesso, que a acessibilidade, a conectividade não é igual para todo mundo. Mas é também a forma de oportunizar uma formação técnica, capacitação profissional para quem está em regiões muito distantes, né, do estado, do país, e que podem acessar essas ferramentas. Então, enfim, né, são aprendizados da gestão que a gente também acaba juntando também com as experiências, né, que podem ser absorvidas por grupos, por expressões artísticas, né, que acabaram fazendo disso também uma realidade dentro do meio da cultura, justamente pelo que o que deu para fazer, né, durante todo o período da pandemia, as lives, né, e outro ponto importante, como as pessoas reconheceram a importância da arte durante esse período. Como a gente não podia se juntar, estar com as pessoas que a gente gosta, né? A arte entrou na casa das pessoas. Então as pessoas esperavam por um momento de assistir um show horário, né? pela TV, porque sabia que era um momento que ela poderia ter uma vivência de arte. E a arte trabalhou muito, né, com a saúde mental das pessoas durante um período que foi caótico, né? A gente sabe a crise que o país passou, mas a arte esteve ali presente, né? Ela deixou um remédio também, né, para esse período que a gente vivenciou e acabou influenciando as nossas próprias políticas, né? Pensar o que foi construído durante esse período, justamente porque as pessoas que ainda tinham alguma resistência, né, tiveram que admitir a importância que a arte tem para o nosso povo, né, para o nosso país, para a nossa cultura. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Elze, você falando e a gente vai pensando, assim, é diferente, mas ao mesmo tempo muito igual. Quem trabalha com arte, né, precisa ser resiliente o tempo todo. Precisa buscar formas e meios de solucionar problemas o tempo todo. Então, principalmente pensando produtores culturais, como você também e chegar na gestão, é isso que a gente realmente é uma experiência. Faz, já é uma experiência, você já tá, né, já vem com uma bagagem, falar por que o artista não pode ser gestor? Pode, porque ele já vem com essa bagagem também muito forte, né? E é muito interessante, porque na mesma época eu conheci, né, Círculo Anápolis, conheci você, a gente teve a oportunidade de levar o nosso projeto lá para dentro, que era o Jongo também, as pessoas conheceram um pouco do Jongo, conhecer um pouco da produção de cultura, do grupo de cultura, né? Então a gente vê assim como a gente pode levar também não só a arte, mas levar a gestão, levar a administração, que nós podemos fazer isso. E ver isso em você é muito prático. Você mostra isso na prática como é feito. E hoje, só lembrando, Gustavo, a Elza é minha orientadora, né? Agora eu estou graduando em produção cultural. Pela UAB. Isso. E aí a Elza é uma das nossas, assim, melhores professoras, né? Que os outros não nos ouçam. Mas é isso que a gente sempre falava, porque ela tem a prática, ela nos incentiva, ela mostra a facilidade que estar numa graduação, mas é o que a gente já faz. Muitas vezes a gente faz e não reconhece que é um trabalho, que pode ser feito, que é um patrimônio, né? E mostra isso de uma forma muito fácil e prática. E contempla também com a educação, com o ensinar, com o mostrar da realidade, né? O curso de produção cultural, ele veio num momento também muito oportuno, né? A gente tinha já alguns eixo de produção cultural e design, né? Que é o nosso eixo tecnológico, em alguns campos do IFG, mas não em Anápolis. Então, a possibilidade de ser um curso EAD ia permitir que professores de outros campos, que não têm o eixo, né, como é o nosso caso, atuassem também no curso. Então, a gente se juntou para construir o projeto pedagógico, para apresentar a proposta para a UAB, e a ideia na concepção do curso foi justamente pensando nisso. Quantas pessoas a gente já tem que trabalham na produção, que atuam aí nos eventos há anos, às vezes, e que não tinha uma formação, um curso superior específico dessa área. Às vezes até é formado em outra área e atua na produção, né? E pensando que o curso de produção cultural, ele podia abranger as diversas áreas da arte, né? Porque todo grupo, toda banda também precisa dessa parte de produção.
E aí a gente viu isso se concretizar no perfil dos alunos, né? Muitos alunos inscritos, mas que não vão chegar nesse período de conclusão agora, por exemplo, porque as atividades ali do cotidiano, da realidade, da própria experiência da cultura, das artes, muitas vezes foi difícil de conciliar com o curso, né? Mas os que estão chegando nessa reta final, né, Maria? Estão trazendo aí importantes projetos no sentido de reconhecimento dos trabalhos que eles já faziam, dos territórios, das vivências pessoais, trazendo a conexão com a sua cidade. Tem aluno de outros estados até, né? Tem outras até cidades. fora do Brasil. Fora do país, do inclusive, país. né? Temos brasileiros morando fora do país que estão fazendo curso de produção cultural. Então, o que a gente percebe a demanda da formação existia, mas ela pode abarcar de formas muito diferentes, né? O que é a produção cultural, o produto que eles vão ter como objeto da conclusão do curso são de diversos temas e todos fazendo essa conexão, né? Como é que a produção cultural me ajuda a entender a realidade de diversas situações, né? Desde a cultura popular, da tradição de um resgate, né, histórico, cultural, até o cinema, a produção no cinema, a arquitetura Art Deco. Então, assim, tem de tudo, né, no tema desses trabalhos finais, mas é também a comprovação de como a produção cultural pode estar inserida, né, em diversas áreas, em diversos conhecimentos. E aí eu queria perguntar também, Elza, já levando para a produção cultural, né? Muitas vezes o produtor cultural trabalha nos bastidores, né? E não recebe, não são reconhecidos, né? Não são viabilizados. E aí eu queria que você falasse um pouquinho a importância desse profissional dentro dessa área, né, que é artística, das linguagens. Qual a importância de um produtor cultural? Mais do que nunca, né, a gente está vendo a importância do produtor justamente nesses editais, nas políticas públicas que se consolidaram nesses últimos anos. Então, imagina, né, a riqueza que é também no histórico desses grupos, na documentação do que é feito por esses profissionais e que parte, né, é parte do trabalho ali do produtor. Então, hoje, são esses produtores culturais, às vezes, que não tinham uma formação específica, eles começam a atuar como produtores culturais para a entrega de projetos, né, nesses editais de cultura. Então, faz parte desse trabalho aí toda a documentação, a criação de um portfólio, né, do grupo que muitas vezes não tem, não registra, não guarda, né, a comprovação das suas atividades, as suas experiências, e muitas vezes o produtor ou alguém do grupo que acaba assumindo esse papel de produtor e começa a fazer isso ainda que sem formação, né? Então, desde o portfólio, a documentação, até a própria escrita do projeto. E aí entra um ponto, né, de muita demanda de profissionalização que a gente ainda tem. Os grupos ainda carecem muito, né, dessa capacitação, que é dominar a linguagem ali, né, do que é um edital, o que o edital pede, como é que eu vou apresentar isso na minha proposta de projeto. O grupo muitas vezes executa belamente, né, a sua arte, a sua apresentação, já sabe fazer aquilo muitíssimo bem, mas se esbarra nesse problema, né, de não ter a capacidade técnica de escrever o que um edital pede, para chegar ao ponto ali de concorrer de fato aos recursos, né, que esses editais possibilitam. Então, assim, hoje um caminho para os grupos, a manutenção, né, por meio desses recursos que chegam por edital, mas a gente sabe que ainda é uma demanda muito grande para várias áreas, em algumas linguagens especificamente mais do que outras, né, na cultura popular, no artesanato, essa dificuldade é ainda maior pelo perfil do público mesmo, pelo perfil desses profissionais. Dos artistas. Eles têm dificuldade, eles querem ser artista. Exato, a maioria não quero escrever sobre o que eu faço, eu quero fazer. Quer fazer na prática. Sim. Interessante. Mas é o que comprova, né, a necessidade desse profissional. Vai ser muito bom, né, ter essa turma aí de formados já para atuar nesse sentido, mas também pensar, né, quantos grupos, quantos profissionais a gente já tem na cidade que poderiam se capacitar nesse sentido e melhorar, qualificar os projetos, né, as produções que o seu grupo já faz. Sim.
O que a gente vê, principalmente agora, com tantos editais aí, né, dando oportunidade, as pessoas não conseguem fazer. E aí, ou fazer uma produção cultural, né, uma formação, uma graduação, ou se especializar, ou fazer um curso, né, um curso rápido, mas que as pessoas precisam fazer e ter esse conhecimento, né? Quantas oficinas a gente teve durante esse período também, né? Que seja o período de uma oficina, que seja uma formação curta e direcionada, mas são oportunidades que existem, né, para te ensinar a escrever um projeto cultural, falar dos elementos que precisam ser mencionados durante o projeto, né, e que vão ser cobrados depois, numa pós-produção, na prestação de contas. Então, assim, esse é um cuidado que o grupo precisa, né, do início ao fim da sua produção, desde a concepção até a execução final, é o que a gente estuda lá na produção cultural, é o que se aplica na prática, e que é fundamental, né, para a organização, para a gestão desses grupos e para a sua sustentabilidade. Hoje a maioria, né, dos grupos existem por esses editais, então a gente vai ter que aprender a fazê-los, né? Gerenciar também. Sim. Elza, nós também sabemos, né, que você é coordenadora do Núcleo Incubador, lá do IFG Anápolis. E você trabalha com inovação, com economia solidária, com economia criativa. Como que esses conceitos se relacionam com a cultura? Mas eu queria muito que você falasse, até para as pessoas que não conhecem, sobre a economia solidária. Falar um pouquinho também da feira, que você assim lidera brilhantemente em Anápolis, a feira que a gente carinhosamente fala como a feirinha, né, da economia solidária. E assim, são muitas famílias que precisam e que necessitam desse movimento. Então, que você falasse também um pouquinho educação com a economia solidária e com essas mulheres que estão lá. Ótimo. O Núcleo Incubador, ele é recente, né? No IFG, a gente desenvolveu essa ideia a partir da criação do Polo de Inovação do IFG, que é ali de 22, e ele se estabelece num lugar físico, né? Um prédio novo que o IFG constrói ali já do lado do CEASA, que é um prédio voltado à inovação, às pesquisas, laboratórios, lab maker, pensando nesse espaço de inovação da instituição. Porém, o escritório de estímulo à incubação, ele se desdobra nos campos e implantou, né, os núcleos incubadores em cada um dos campos do IFG. Quase todos já têm seus núcleos incubadores e aqui a gente formou, então, um núcleo incubador, a professora Andréia Farina e o professor Tiago Eduardo, de áreas diferentes, né, cada um de uma área. Eu sou das artes, a Andréia da sociologia, o Tiago Eduardo da fisicoquímica, mas coordenando essa ideia da inovação, associando, né, nossas experiências da pesquisa, da extensão, com a política de inovação, de pesquisa que a instituição estava implantando por meio desses núcleos. E a gente foi, de fato, aprendendo um monte de coisa nova e aprendendo a fazer essas incubações. E no nosso caminho, a economia solidária fez muito sentido, né? Era uma área que eu não conhecia, que eu começo a estudar e com a implantação do núcleo. No sentido, o que é a economia solidária hoje no país? Também é uma política que está sendo construída, reconstruída, né? Tem uma secretaria nacional e uma política pública sendo implantada no sentido de garantir recursos para grupos que produzem coletivamente. Então, a nossa ideia de sustentabilidade na cultura, às vezes está muito relacionada com a ideia da criação de uma empresa, né? Então, eu preciso ser produtora, eu vou criar uma empresa e vou ganhar dinheiro assim, né? Mas, para mim, fez muito sentido como é que a cultura, no sentido de geração de renda, né, da economia criativa, poderia utilizar as ferramentas da economia solidária que casam muito mais com a nossa estrutura, principalmente pensando na cultura popular, né? É um grupo que se junta, que tem ali uma tradição, que colabora para que a atividade, a expressão aconteça. Todos ali, né, contribuem com o seu trabalho, com o seu saber, de alguma forma com aquela produção. E a ideia é que isso gere renda, né? Seja também trabalho para esse grupo, para a comunidade que faz cultura também como uma forma de profissional.
Então, eu comecei a estudar e conectar essas duas coisas, né? Hoje, entender mais da economia solidária é uma possibilidade que eu vejo para muitos grupos da cultura popular, do artesanato, os grupos tradicionais, que precisam compreender que o trabalho deles cooperado, o trabalho deles juntos, na feira, é diferente de eu comercializar individualmente, né? Numa banquinha, num bairro. Quando eu junto uma feira, eu tenho um grupo de comercialização que se junta para procurar melhor estrutura, para procurar o seu público, para ter movimento cultural enquanto a feira acontece. Então, é um grupo que se estrutura para melhorar as condições de comercialização de todo mundo. Então, a experiência da economia solidária tem muito a ensinar para a cultura, para a economia criativa, né? Para que a gente pense em formas de se organizar que poderia, por exemplo, resolver essa situação da produção cultural, né? Olha, eu escrevo o projeto muito bem, então meu grupo pode fazer isso para o seu grupo e vocês vão retribuir com uma apresentação cultural. Então, não necessariamente, né, a circulação do dinheiro ali eu tenho que entrar com pagamentos, mas a gente pode pensar em troca de serviços, de produtos, né, de cooperação mútua que a gente vê acontecendo lá na economia solidária, em outras áreas, na agricultura familiar, no artesanato que é já, né, comunitário, que tem muito essa relação também com o território, com o ambiente, e gera e sustenta a renda de diversas famílias naquela região, né, que conseguem compreender a importância dessa articulação coletiva. Então é um pouco disso que a gente tem feito no Núcleo Incubador. Temos hoje uma feira, né, de troca e economia solidária, que reúne artistas, artesãos e principalmente produtores de alimentos, mas hoje elas já têm essa visão, né, de como é que elas podem crescer juntas, e acabaram indo atrás de outras oportunidades, como na Quarta Cultural. Então, a feira que acontece na Quarta Cultural foi uma reivindicação delas, uma demanda delas, que se organizaram, né, e foram cobrar, né? Não, se vai ter evento aqui, a gente também quer participar, né? A gente pode fazer a feira aqui, a gente pode criar uma praça de alimentação com aquilo que elas já faziam. Então, é uma forma da gente valorizar essa produção local, de outras áreas, né? Pensar que quem produz muitas vezes está focado nessa questão comercial, mas existe muito do saber, muito do que ela já aprendeu, da vivência, né, que ela consegue também resgatar, trazer nessa vivência do coletivo e fortalecer também outros grupos para essa geração de renda. E é muito interessante, porque assim, a gente vê isso acontecendo, e acontecendo de uma forma muito simples. E que elas fazem, quase que é o natural delas. Então, uma ajudando a outra, uma buscando, eu não posso ficar, mas eu fico para você, eu levo. E isso a gente vê muito da nossa região, né? Anápolis também, trazendo para Anápolis, as pessoas são muito prestativas, querendo mostrar e ajudar, acolhendo o outro, né? A economia solidária está muito nessa nossa raiz cultural, rural, né? Resgatando, né, muito isso do goiano, do que a gente tinha nas fazendas, que ainda existe nos quilombos, né? De você pensar, é um alimento que vai servir para todos. É um alimento que a gente vai dividir porque não tem como guardar, né? Então, eu juntava todo mundo para plantar o milho, juntava todo mundo para fazer a pamonha. A pamonhada é todo o ritual, né? Não é comer a pamonha, não é só comer a pamonha. Às vezes, tem pessoas que nem comem, né? Mas querem estar ali. Lá no movimento, né? No mutirão de fiação, de tecelagem. É o momento do encontro, né? Isso. Que está muito na nossa raiz cultural, na nossa tradição. E é muito reconhecido, muito valorizado, né, na economia criativa e solidária. Criativa e na economia solidária. Eu pensei até nos povos indígenas, né? Mas, enfim, é uma conexão com a nossa origem, que é resgatada por meio da economia solidária, mas conectada com os problemas do mundo atual. Então, a gente tem, hoje, inclusive a política nacional chama de economia solidária, economia popular e solidária, na perspectiva de que a gente reconhece o trabalho de uma série de informais, né, que vendem, revendem mercadorias, produzem, vão aprendendo a fazer coisas, né, que o seu público
pede, na perspectiva de sobrevivência, né? Muitas vezes são mães, são mulheres, mães de família que não têm a disponibilidade de sair da sua casa para estar num horário comercial, né? Como vendedora, como atendente numa loja. Então, é um espaço que o nosso sistema econômico não previu, né? De abarcar todas essas pessoas, e elas acabam buscando a sua própria forma de geração de renda dentro das condições que elas têm. Então, o que um olhar das políticas públicas, né, do governo federal hoje é olhar para essas pessoas e pensar também na inserção econômica, nas políticas públicas desses pequenos grupos, né, que acolher a precisam realidade, se organizar. né? Exato. É acolher essas a realidade pessoas que nós vão temos. existir. Então, Essa temática já me puxa outro assunto, que você faz parte do Conselho Municipal de Cultura, né? Também. Somos colegas. Eu recente, mas você já tem uma experiência muito boa como conselheira, né? 2 E mandatos. como que é a importância para você da participação da sociedade civil nessa organização das leis e de tudo que acontece, que abarca a cultura de uma cidade, principalmente Anápolis, que já está bem grande, né? E acaba que a galera não quer participar tanto, fica ali um pouco mais distante. Como que você enxerga essa importância de participação? Olha aí, né? É o que a gente vem tentando construir nesses últimos 20 anos, né, praticamente, porque quando a gente falou lá atrás, né, dessa organização nacional, do que era um sistema de cultura, a estruturação dos conselhos de cultura municipais, estaduais, né, e um conselho nacional é justamente trazendo a participação da sociedade civil no controle das políticas, né, do controle das políticas públicas. Isso acontece na educação, acontece na saúde, é justamente o espaço que a sociedade tem para ir lá cobrar, acompanhar, interferir nas políticas e na gestão pública que está acontecendo dentro de cada setor, no seu município, no seu estado. Então, com a criação do conselho aqui, a gente, né, participou lá desde a criação. Escrita do regimento interno, né, quantas eleições, a troca, a definição dos setoriais, enfim, né, da estruturação desse conselho na cidade, nessa perspectiva, reconhecendo os setores da cultura que a gente tem potentes no município e dando voz a esses setores dentro do conselho. E, de fato, isso se reflete aonde, né? É no Fundo Municipal de Cultura, no lançamento dos editais municipais, porque é o espaço das pessoas que estão ali para reivindicar também seus direitos, sua participação. Quando a gente fala, né, as pessoas não participam, então depois fica muito difícil reclamar dessas políticas, né? Se você não usou os espaços que você tinha para fazer com que sua voz, a voz do seu grupo, as demandas, né, do seu setor também pudessem aparecer nessas políticas. Então é um chamado até, né, para que as pessoas conheçam mais do Conselho Municipal de Cultura, acompanhem as reuniões, os fóruns, né, os fóruns municipais de cultura, as conferências, são o espaço que a gente tem, não só quem faz a arte, mas quem vivencia a arte, né? Olha como seria bom se todo mundo que gosta de cinema, que gosta de assistir um show, que gosta de ir na feira, né, que gosta de assistir um espetáculo de dança, também participasse dessas discussões, porque se de tudo, né, eu não produzo nenhum tipo de arte, não estou em nenhuma linguagem, eu sou no mínimo público, eu sou quem consome esses produtos na minha cidade, né? Então, todo mundo poderia participar, porque é de fato o espaço de participação da sociedade civil dentro da discussão da gestão da cultura no nosso município. Elza, para fechar nossa conversa, porque assim, com você aqui, eu acho que a gente faria mais uns 3, 4 podcasts. Tranquilamente. Né? Porque tem muita informação. Vou falar de novo, 44 páginas de currículo Lattes não é pouca coisa, não. Não é. É muita coisa. E isso porque está fazendo agora, vai entregar logo uma tese aí, né? Então, primeiro tem que entrar. Ainda temos isso, mas a Elza não para de estudar, não para de estar na arte, né, trabalhando com arte. Mas para fechar nossa conversa, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para essa nova geração, para essas pessoas tão adolescentes, crianças que estamos aí. Né, para os artistas, professores, né, pesquisadores e produtores culturais em Anápolis. Qual mensagem que você deixa? O que eles podem esperar daqui para frente?
Eu preferiria não deixar mensagem para que eles esperem, mas para que eles ajam, né, também na cultura, atuem de fato, né, na construção daquilo que a gente deseja para a nossa cidade, né? É muito fácil, às vezes, a gente comparar. Mas né, em Brasília a gente tem isso, Goiânia a gente tem isso, Anápolis está fora, né, desse circuito. Mas o que a gente tem de expressão, de produção que já acontece aqui? A gente já teve eventos, né, de linguagens artísticas, festival de cinema, mostra de teatro, que já foram referências no estado, né, do que estava sendo produzido naquele momento. Então, assim, não é por falta de produção, não é por falta de grupos capacitados, a gente tem excelentes profissionais, né, nos diversos setores da cultura, grandes produtores que já trabalham, né, em produções assim, nacionais, estão envolvidos aí em diversos produtos, né, de reconhecimento. A gente tem artistas anapolinos fora, em bandas, em grupos, em companhias pelo mundo todo. Então, a gente vê, de fato, o resultado de um processo que não é rápido, mas de construção desse valor da formação cultural que a gente tem na nossa cidade. Eu não canso de falar que as pessoas acham normal ou nem têm a ideia do que é ter 4 escolas de arte dentro da cidade bancadas pelo poder público, né? Então a gente tem em Anápolis uma escola de artes visuais, uma escola de dança, uma escola de teatro, uma escola de música, mantidas pela prefeitura, que oferecem essa formação, né, para a população em geral, fora o que circula pelos bairros, né, as atividades, os eventos. Então, isso é investir numa formação cultural do nosso povo, né, da nossa sociedade, da nossa comunidade. E a gente colhe os frutos disso com o tempo. Então, minimamente, a pessoa que passa por essa experiência, né, como a gente começou a nossa conversa aqui, ela vai ter um olhar mais sensível, né, para o que é a nossa sociedade, para o que são as pessoas, né, como é que a gente se estabelece enquanto indivíduos no mundo. Então, a pessoa que tem alguma vivência cultural, no mínimo, né, ela já vai ser uma pessoa com uma sensibilidade maior para as questões humanas, né, o que a experiência estética, o que a gente consegue formar também na nossa formação de indivíduos, de pessoas, né, por meio dessa experiência. E, para além disso, o conhecimento técnico, né, o conhecimento profissional que a gente pode também reforçar para as pessoas desse setor, né, que de fato vivem da cultura, vivem da arte na nossa cidade. O que elas precisam buscar, né? É sempre se especializar, sempre se capacitar, né? Melhorar aquilo que elas já fazem. Igual você falou, né? Muitas vezes já produzem super bem, elas querem fazer a arte delas, fazem super bem, mas aonde a gente pode melhorar enquanto grupos, enquanto gestores, né? Organizadores desses espaços culturais, mediadores dessas linguagens, desses espetáculos. Então, a gente tem muito ainda o que oferecer enquanto formação profissional para esses grupos, para essas pessoas, para comunidades tradicionais, né, que têm aí a missão de guardar os saberes da cultura popular. Então, são grupos que também precisam desses espaços, precisam ser reconhecidos, né, enquanto linguagem, com as especificidades desses grupos, né, o que é o samba, o que é o terreiro, de quanto conhecimento que a gente não tem ali circulando também, e que precisa ser reconhecido, valorizado, né, pelo povo anapolino. Sim. Então, o que a gente espera é isso, né, que de fato a cultura possa chegar em todo mundo, para que as pessoas reconheçam o valor do que a gente tem na nossa cidade nessas produções. E assim a gente valorizar, conseguir manter, né, essa formação, né, de gerações e gerações por meio daquilo que é o nosso produto enquanto grupo, enquanto povo, né, enquanto goianos dessa região específica, né, da história da nossa localidade. O que a gente tem de tradição, de histórias, de patrimônio, como é que as nossas edificações, os nossos saberes, né, também contam a história do nosso povo. Sim. E que precisam ser preservadas. Bom você falar sobre isso, Elza. Não sei se todos conhecem ou sabem, mas Anápolis nós temos as 4 escolas que a Elza citou, mas também temos Centro Cultural, né, Ulisses Guimarães, que fica na Praça Bom Jesus, onde tem 4 equipamentos, né? Então lá você encontra a galeria, você encontra o cinema, sala de cinema pública que pode ser utilizada e deve ser utilizada. Temos uma casa do artesanato,
Biblioteca de Artes Visuais, nós temos Museu Histórico de Anápolis, nós temos a Estação Ferroviária, nós temos o MAPA, que é o Museu de Artes Plásticas, temos a biblioteca, temos o Teatro Municipal, temos também o Céu das Artes, que também tem aulas lá de dança, artes visuais, música, e temos agora o Centro Cultural Washington Ribeiro. Então, vocês têm toda essa gama de locais de patrimônio para estar indo conhecer também. Elza, eu quero te agradecer por mais este momento, né? E que venha sempre estar com a gente aqui, está aberto para você a secretaria. Vou deixar também aqui com o Gustavo Luiz falar um pouquinho com você. Não, agradecer, né, por você ter participado. A gente está chegando agora, acompanhar pessoas que já têm toda essa banca de estudo. É muito bonito de se ver, né? Principalmente mulheres na produção, né? Mulheres na gestão, acho isso incrível. Sempre cito Daniele também, que trabalha com a gente, Maria como diretora. É muito bom aprender com vocês, que normalmente vocês têm mais paciência também de ensinar para quem está chegando. E deixar esse último espaço para você divulgar as suas redes sociais, divulgar onde a gente consegue encontrar toda essa informação que você trouxe pra gente, como entrar em contato com você caso queira tirar uma dúvida ou propor um projeto, alguma coisa assim. Muito bem, eu que agradeço o convite, né? Muito bom rememorar também muita coisa, né? Que a gente nem fala, vai sendo tomada pelas demandas do cotidiano, mas é importante também, né? Resgatar um pouco dessa trajetória e como é que se mistura também, né? A nossa atuação profissional vai misturando com a história da cidade, então é de fato um momento importante, né? Um café bom para a gente poder conversar. E eu vou divulgar o IFG, né, primeiramente, quem quiser me encontrar, estamos lá sempre. Acho que é a forma mais fácil da gente poder possibilitar o acesso a essas informações, né, ter um momento de conversa, conhecer também as nossas outras atividades em outras áreas. A relação que a gente constrói, né, com a cidade vai além da cultura, da arte, né, mas tantos profissionais, tantas outras áreas de conhecimento que estão lá à disposição, né, com toda essa estrutura mesmo, né, para pesquisa, para o ensino, para a extensão que a gente possibilita por meio da instituição. Minhas redes sociais, meu Instagram é Elza Gabi, então no direct também dá para a gente poder responder de forma mais rápida. E o mapa cultural, né, que a Maria citou, se você colocar no Google hoje, né, Mapa Cultural de Anápolis, a gente tem um mapeamento que foi resultado desse processo de pesquisa, ele é aberto, né, você encontra no Google Maps o mapa referenciado com os pontos de cultura, os patrimônios, as rotas, né, uma proposta de rota cultural em Anápolis que foram resultados dessa pesquisa ao longo desses anos. A ideia, né, é que a gente disponibilize aí também novas formas de acessar esses dados, né, todo esse banco de informações que foi construído, que a Daniele está resgatando, né, como agente territorial de cultura, que é uma outra política pública importante, atual, né, mas na ideia de publicizar essas informações, que as pessoas conheçam de fato, né, o que tem de produto cultural na sua localidade, na sua região. E tudo isso está disponível também, né, por meio do portal da cultura do município. Então, vai ser uma importante ferramenta aí para que a gente divulgue todas essas informações. Muito obrigada. É isso. Então, nos vemos na semana que vem com o próximo episódio e até semana que vem. Até a próxima conversa. Tchau. Trying